galera, beleza? Olha aí, ó, mais um programa A Hora do Touchdown. Eu, Arley Barbosa. E eu, André Russo. Vamos falar para vocês sobre mais um instrumento utilizado para a NFL para dar equilíbrio na liga. Exatamente. Aqui a gente vai falar do draft da NFL. Então acompanha e fique por dentro de tudo que a gente vai falar agora. Olha aí, ó. O draft da NFL vai acontecer agora no próximo dia 23 de abril. É um evento anual onde os times da NFL vão selecionar os jogadores que vêm da NCAA, a universidade, né? Os times da universidade lá. E, André, fala pra mim, quais são os objetivos assim do draft? Bom, o objetivo da NFL, como você disse anteriormente, é o equilíbrio do campeonato, né? Inclusive, o draft foi criado em 1936 na própria NFL, né? Então foi o primeiro esporte americano a introduzir o draft, exatamente porque os times antigamente que eram mais valiosos, né, que tinham mais dinheiro, acabavam selecionando os melhores jogadores da universidade e os piores times acabavam ficando sem ninguém dos melhores jogadores. E aí causava um desequilíbrio muito grande no esporte. É bem complicado, né? Daí você imagina, pô, tem mais dinheiro ali? Não tem. Exato. Tá, mas assim, para os times, enfim, qual que é a relevância, qual a importância disso para os times? Bom, perfeito. O que os times buscam, né, no draft? O primeiro ponto é renovar o elenco, né? Você está pegando jogadores mais novos, então você está buscando renovar o elenco, buscar jogadores jovens, buscar estrelas, né? Tentar encontrar jogadores que vão se encaixar no teu time e, inclusive, corrigir possíveis falhas que você tem no teu time. Então, se você tem uma defesa fraca, você escolhe jogadores de defesa, né? Se você está precisando de um quarterback novo, você busca encontrar um quarterback novo dentro do draft. Ah, entendi. Não necessariamente também você pode deixar passar uma oportunidade de escolher um jogador que tem uma, vamos dizer assim, uma possibilidade enorme de ser um monstro na NFL por conta da posição também, né? Não, perfeito. É aí onde entra as trocas do draft, né? Acontecem trocas entre os times. Então, o que pode ser negociado? Eu dou uma escolha para um time e ele me dá talvez duas escolhas, né? Ou um jogador por uma escolha. Então, esse caso que você falou pode acontecer realmente. Então, se eu busco um jogador de defesa forte e o outro time busca um jogador de ataque, digamos assim, um quarterback que seja forte, e é o momento da minha escolha, e tem um quarterback forte disponível, eu posso pegar um jogador de defesa do outro time, então fazer essa troca, falar, você me dá o seu jogador de defesa, eu te dou essa escolha e você consegue selecionar esse quarterback. Então essas trocas acontecem bastante, principalmente essas de escolhas, para tentar subir um pouquinho ali na tabela e escolher primeiro um jogador antes que o time adversário que também está precisando dessa posição. Para ajudar vocês, tem um filme, de novo eu com filme, hein? Olha lá, vai ser bom. A gente vai tratar um dia só de filmes aqui, se preparem. Vai ter um filme chamado A Grande Escolha, Draft Day, se eu não me engano em inglês. A Grande Escolha, do Kevin Costner, de 2014, vale a pena assistir. Ele é bem didático, vai te ensinar totalmente sobre tudo o que acontece nessas questões de trocas que existem na NFL. Perfeito. Tá bom, agora sim, e qual é a estrutura? Como é que funciona a estrutura do draft? Bom, o draft, ele acontece em 7 rodadas. 7 rodadas. Né? As escolhas, elas são feitas de ordem inversa ao que aconteceu no ano anterior, né, na posição dos times. Então, o campeão do Super Bowl é o último a escolher e o pior time da temporada anterior vai ser o primeiro a escolher. Então, se a gente for pegar esse ano como exemplo, o Las Vegas Raiders vai ser o primeiro a escolher e o último a escolher, o Seattle Seahawks, que foi o campeão. São aproximadamente 260 escolhas, né? Exatamente. Geral, são 260 jogadores que são draftados aí no draft, né, propriamente dito. Agora, qual que é a importância de cada escolha? De cada rodada, desculpa. Bom, de cada rodada. Perfeito. Vamos lá. A primeira rodada, normalmente, é onde você escolhe os titulares imediatos, as possíveis estrelas, né? Então, são aqueles caras que top de linha. Na segunda e na terceira rodada, normalmente você vai escolher ali jogadores que são titulares rápidos, né? Em pouco tempo, esses caras já mostram o seu valor e viram titulares.
né? Na quarta até a sétima rodada, aí você tem um desenvolvimento dos jogadores, né? Então são jogadores que não se destacaram tanto, mas que têm uma possibilidade ali de virarem bons jogadores. Então tem um tempo ali de desenvolvimento, onde eles vão participando dos treinos e podem chegar a ser grandes jogadores, né? E por fim, a gente tem os free agents, os undrafted free agents. Free agents já foi algo que a gente já falou, né? Tem no glossário aí. No glossário, exatamente. E esses caras são os que não foram escolhidos no draft, né? Então termina ali a sétima rodada, aí tá livre, quem não foi escolhido pode ser contratado por qualquer time. Tá certo. Mas veja, como é que os times selecionam quem é quem ali? Saber quem que é quem, como é que funciona, perfeito. Isso é importante, né? É o como que você determina em qual rodada que ele entra ali, né? O principal ponto que se vê hoje são os tapes, né? O vídeo gravado. Tape? Coisa antiga? Coisa antiga, mas ainda é um dos principais, né, instrumentos para colher as informações dos jogadores. Logicamente, não é só isso. Também tem os dados, né, as estatísticas universitárias desses jogadores, né? Então, quanto que ele produziu enquanto ele estava jogando na universidade, né? Também tem uma questão de analisar o caráter, né? Que é muito importante. Personalidade. Como que é a disciplina desse jogador. Esse é um fator muito importante. O potencial de evolução, quanto que a gente acredita que ele pode chegar. E também a idade dele e o histórico de lesões. É importantíssimo. Um cara que se machuca muito, você não vai querer no seu time. Mas, por fim, a gente também tem o Combine, né? Inclusive, que aconteceu agora há pouco, o Combine desse ano. E vamos falar um pouco mais dele mais pra frente. Calma, Combine, mais um pouco glossário. Não se preocupe, no próximo programa a gente vai tratar sobre esse assunto. Vamos falar vai disso. Aprofundar sobre a questão do Combine. Você disse aí sobre a questão de como que é feita a escolha. De fato, o quarterback, por exemplo, normalmente a avaliação não é apenas física, no caso do quarterback. Óbvio, física sempre vai ter, porque não adianta você quer comprar um carro quebrado para você participar de uma corrida, não é isso? Exato. Não. Você vai querer uma coisa mais inteira. Mas tem questão de personalidade, verificar a questão da idoneidade do jogador, né? Se é um cara estudioso, sem dúvida. O quarterback tem que estudar. Imagina o playbook, quantas jogadas existem ali, tem que decorar tudo aquilo. E se quiser fazer as escolhas das jogadas, né? Que tem muitos jogadores que fizeram isso durante a carreira, precisa saber mesmo. Exato. Então, tem vários fatores assim que servem para escolher para draftar o jogador em determinada X posição. Sim. Tá certo. Voltando um pouquinho para essa questão de equilíbrio financeiro, que é uma das prioridades da NFL para manter todos os times no mesmo nível. Como que são realizados os contratos desses jogadores draftados? É a mesma coisa dos já estão na ativa, não são? Tem alguma diferença? Não, então, aqui, o contrato, né, o valor do contrato, ele já é meio que pré-definido. Então, ele é definido por escalas, né? Então, logicamente, como a gente está falando aqui do draft, né, no draft o que acontece a primeira escolha é o jogador que tem o maior salário, né? E a partir dele vai caindo ali o valor anual que ele pode receber, né? Até o pessoal que chega lá na sétima rodada. Então, na hora que a gente está falando aqui da primeira rodada, né, especificamente, esses jogadores têm contratos de 4 anos. Sendo que, em média, ali, o primeiro, né, jogador, a primeira escolha, tem cerca de um contrato de 10 milhões por ano. Poxa, né? Bom, hein? É bom. E o último, né, ou os últimos, chegam a ter cerca de 1 milhão por ano, às vezes um pouco menos. Logicamente, tudo depende da posição, tudo depende do tempo de contrato que for definido. Mas isso, logicamente, ajuda muito os times a terem uma folga ali no salary cap, né? Que é o que a gente falou. Então, se eles conseguem jogadores de uma certa forma um pouco mais barato, abre espaço para comprar mais estrelas. Pega uma estrela também, às vezes pega um rookie que é fenomenal. Nós tivemos aí vários exemplos aí de jogadores sensacionais que no primeiro ano já destoaram já dos demais. Perfeito. Chega de teoria. Vamos falar na prática aqui. Agora eu quero que você me passe algumas boas escolhas, algumas péssimas escolhas. Me explica isso aí, me fala aí. E tem de tudo, né? Tem de tudo. Vamos lá, primeiro a gente vai começar, né, pelo nosso glossário aqui. A gente tem os steals e os busts. Então a gente tem 2 palavras que são muito utilizadas no draft, né? Então os steals são jogadores que foram roubados, digamos assim, né? Que é o steal. Que é o quê? É um jogador que não se achava que seria tão bom e foi draftado
um pouco mais para o fim, né, das escolhas, né? Então, bom, é um jogador que se vai muito bem na NFL e não era previsto tão bem. Agora, o bust é exatamente o contrário. Você seleciona primeiro um jogador e na hora que chega na NFL, ele não produz nada. Meu Deus do céu. Me fala um Stills aí. Um jogador assim que foi draftado lá embaixo, lá como se não fosse nada e no fim acabou se tornando um bom jogador ou uma estrela, enfim. Me dá um exemplo aí, clássico. Bom, a gente vai começar pelo mais clássico de todos. Né? Esse não tem jeito. Ano de 2000, a escolha número 199 foi ele, Tom Brady. Giselo. O Giselo. Bom, aqui o que a gente pode falar, né? Ele, com certeza, né, como a gente já comentou, foi o maior jogador aqui da NFL. Não o melhor, o maior, né? Quantidade de títulos. Então você vê que o número 199, né, do draft, ele foi a principal estrela do time dele e conseguiu, né, 7 Super Bowls. Bom, logicamente, por que ele foi, né, o 199? No próprio Combine ele não foi bem, ele não tinha um físico tão positivo, mas o que se aprende depois de você escolher o Tom Brady como 199? Todos os times olham e falam, pô, aqui não é só o físico, a mentalidade e a inteligência do jogador também faz muita diferença. Com certeza, você não tem dúvida. E o cara durou, hein? Durou. Mais de 20 anos. Uma carreira muito longa. Outro exemplo, Joe Montana. 1979, terceira escolha. O cara foi 4 vezes campeão do Super Bowl. Terceira rodada. Terceira rodada. Perdão, não foi terceira escolha, foi terceira rodada. E 4 vezes campeão do Super Bowl, Hall da Fama, um monstro. Até o Tom Brady foi considerado um dos maiores quarterbacks da história. Ele Perfeito. Muito bom. Não, exato. E também tem um outro de terceira rodada, né? Um pouco mais recente, o Russell Wilson. Russell Wilson também foi escolhido na terceira rodada em 2012, né? Chegou a ganhar o seu Super Bowl, né? E um dos motivos pelo qual ele não foi tão bem escolhido era até a altura dele, né? Você vê que são vários fatores que os times vão aprendendo a escolher melhor. 1,80 m. 1,80 m. Outro exemplo que podemos dar para vocês é o Terrell Davis. Quem foi Terrell Davis? Um running back draftado pelos Broncos em 1995. Terrell Davis tem 2 Super Bowls, tem um MVP da liga. O running back MVP da liga é difícil, hein? É difícil. E do Super Bowl. MVP do Super Bowl. Sexta rodada. Sexta rodada. Pense, lá embaixo também. Foi lá pro fundão mesmo, exato. É isso. Bom, a gente também tem, indo aqui para outras posições de ataque, o Antonio Brown. O EB. Né? O EB, em 2010, ele foi selecionado também na sexta rodada, né? Ele foi um jogador que produziu muito na NFL, foi uma baita dupla junto com o Big Ben, né? Produziu muito, até ter algumas lesões ali, bateu a cabeça, né, em algumas jogadas mais agressivas, depois desandou um pouquinho, mas foi um jogador sensacional durante o tempo ali que ele teve na liga, inclusive com algumas temporadas com recordes de touchdowns e de jardas. Tem um Super Bowl, você sabia, não? Ele tem um Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers. Exatamente. Exatamente. Falamos bastante de jogador de ataque. Me dá um exemplo de jogador defensivo que foi escolhido lá no final e depois se tornou uma lenda aí. Perfeito. A gente tem o Richard Sherman. Né? O Richard Sherman foi um dos líderes da defesa do Seattle Seahawks. Né? Lá em 2011, ele foi escolhido na 5ª rodada, né? E ele foi o líder, né? Um dos líderes do Legion of Boom, né? Que ganhou um Super Bowl, que foi uma defesa muito sólida que o Seattle Seahawks construiu. Eu não gosto de falar sobre isso. Melhor deixar quieto. Agora vamos inverter ao outro lado. Vamos falar para mim de alguns busts aí. Me dá um exemplo de bust. Bust. Vou começar por um bust aqui, que inclusive tem uma história atrás dele, que é o famoso Jamarcus Russell. Esse cara aqui, ele, né, foi preterido por vários jogadores ali, ele foi selecionado como primeira escolha pelo Oakland Raiders na época, né? Hoje Las Vegas Raiders, né? Mas ele tinha um braço muito forte, ele era muito físico, foi super bem na universidade e foi escolhido de primeira rodada. Mas, na hora do vamos ver, não conseguiu produzir, foi péssimo, não conseguia produzir nada nos jogos, né? Foi muito mal. Inclusive, a história, né,
que saiu depois de um tempo, essa é boa, né? Bom, como a gente falou aqui, o quarterback ele precisa ser muito estudioso, né? E os técnicos costumam dar tapes para os quarterbacks estudarem, né, a defesa do time adversário. E aí o técnico do Oakland Raiders, na época, né, entregou um tape, né, um DVD vazio para o Jamarcus Russell. E ele falou o quê? E falou, bom, amanhã vamos ver isso aí. Chega no dia seguinte, Jamarcus Russell chegou lá com um monte de dados de um filme vazio. Falou dos blitz, falou da defesa, conseguiu falar um monte de um vídeo que nem existiu. E aí foi desvendado que realmente ele não estudava nada. Não adianta ser um quarterback se você não estuda. Nossa, esse aí foi um bust. Esse foi campeão. Esse foi grandioso. O outro exemplo que podemos passar para vocês é o Ryan Leaf. Quem foi Ryan Leaf? Era um quarterback também, draftado em 1998 na segunda rodada. Mas na época existia uma discussão fortíssima quem seria a primeira escolha. É verdade. Tinha um outro rapaz, um outro jovem chamado Peyton Manning. Para mim o melhor de todos os tempos. O melhor quarterback de todos os tempos. Para você também, eu acho. Para mim também. É. E aí tava a discussão se seria o Ryan Leaf ou seria o Peyton Manning. A sorte que o Indianapolis Colts optou por Peyton Manning. Já o Los Angeles Chargers, na época era o San Diego Chargers, foi lá e draftou o Ryan Leaf. Na segunda posição da primeira rodada, hein? Adivinha. Jogou pouquíssimo durante 3 anos. Tem mais interceptações, tem o dobro de interceptações do que de touchdowns. Exato. Foi trocado rapidamente, acho que foi pro Dallas, não jogou nada. Foi um perfeito bust. Sorte do Indianapolis Colts que optou pelo Peyton Manning. Exato. Bom, e esse também é mais um exemplo de falta de disciplina, né? O Ryan Leaf. Ah, foi. Assim como o que eu vou falar agora, que é o Johnny Manziel. Ah, isso aí. Também conhecido como Johnny Football, né? Ele foi escolhido pelo Browns como primeira escolha em 2014, né? Browns que adora fazer uma primeira escolha, né? São especialistas nisso. Eles gostam de ficar na lanterna, né? Eles gostam. Mas quando chegou lá para jogar, não conseguiu produzir também. Então, você vê, a disciplina faz muita diferença na NFL, principalmente para quarterback. Ele gostava muito de publicidade, né? Esse gostava de aparecer. Aí, fazia algum touchdown, fazia um gesto assim de dinheiro, né? Então ele é meio estranho. Bem, falam bastante de jogadores de ataque, me fala um jogador de defesa, assim que você. Bom, vamos lá. De defesa, vou falar de um pouco anterior aqui, de 2008, que é o Vernon Gholston. Esse cara, ele no Combine arrebentou força física, velocidade. Né? Ele era um jogador de defesa, ele era um pass rusher nato. Na hora que você olha as estatísticas dele no Combine e na universidade que ele foi muito bem, você fala, pô, esse cara vai dar certo. Bom, o principal objetivo dele, na posição dele, era sacks. Quantos que ele teve na NFL? Rosca. Não teve nada de sack. Então, é realmente um bust. Se você contrata ele para fazer sacks e não conseguiu nenhum, esse cara não deu certo. Eu me lembro dele, ele foi draftado pelo Jets. O treinador na época tinha uma mente defensiva. Tanto que o Jets na época chegou até os playoffs, tá? Sim, sim. Chegou aos playoffs lá com aquele Mark Sanchez. Você lembra dele? Mark Sanchez. Aqui, ó. Olha ele aí, ó. Mas esse rapaz não rendeu nada. E a defesa era boa, hein? A defesa do Jets era muito boa, ou seja, facilitaria o trabalho dele. Mas ele parece que não deu muito certo. Exato. Agora, me fala o seguinte, vamos passar outra coisa pro público aqui. Me fale assim, uma escolha que teve, um bust que teve e que deixou de passar uma lenda, assim, um Hall da Fama, por exemplo, ou um futuro Hall da Fama. Assim. Me dá um exemplo aí. Perfeito. Essas são muito boas, né? Bom, eu vou começar falando já exatamente do caso do Jamarcus Russell. Jamarcus Russell, que foi a primeira escolha, né? Não deu nada certo. Quem que deixou passar? Calvin Johnson, o Megatron. Esse cara foi um dos melhores wide receivers, né? Foi um jogador fantástico, forte, alto, produziu demais na NFL, né? Não teve uma carreira muito longa, mas durante a sua carreira realmente produziu absurdos. E já entrou no Hall da Fama, né? Em 2021. No primeiro ano que ele estava elegível para o Hall da Fama, ele já foi introduzido no Hall da Fama. Então foi um jogador absurdo que foi deixado passar. Só um ponto aqui, ó, Hall da Fama, né? A gente tá falando aqui do Hall da Fama. É mais um assunto que a gente vai falar aqui nos próximos programas. Fique por dentro.
A carreira dele foi curta porque ele quis, tá? Ele não teve Ah, lesão nenhuma, não. Ele ficou preocupado na época, estava tendo muitas concussões, estava com algum problema. E saiu no auge. E saiu no auge. Sem dúvida. Então, na época, foi uma notícia e tanto pro esporte, né? Porque Exato. ninguém esperava. Bom, eu lembrei de uma agora aqui, ó. Isso que é boa. 2017, o Bears vai lá, sobe no draft, a segunda Através das trocas, das né? trocas, das trades, lembra que a gente falou aqui um pouco Uhum. atrás? Vai escolher um quarterback chamado Mitchell Trubisky. Esse daí, hein? Segunda escolha, não vingou. Tá hoje a reserva de algum time aí, mas enfim, não vingou. Sabe quem que deixou passar? Diga aí. 10ª escolha, Olha lá. o Kansas City Chiefs, Patrício Mahomes. Patrick Mahomes. Vocês acreditam? Deixou passar esse puta quarterback, que já tem 3 Super Bowls, possível futuro Hall da Fama, se não fizer nenhuma besteira. Ah, sem dúvida alguma. O monstro escolheu quem? Trubisky. Trubisky. Tem que dar uma trubiscada mesmo, viu? Realmente, Não dá. esse é um caso clássico de deixar passar uma futura lenda do esporte. Do esporte. Possivelmente. É. Oh, 2-minute warning, pessoal. Já? Estamos chegando já aqui no fim. Falamos pra caceta também hoje. Nossa. The announcer speaks for 2 minutes. Warming during the warm-up. Vamos pro último assunto do dia. Tá certo, vamos lá. Bom, pessoal, aqui nos últimos minutos a gente vai falar do draft de 1983. Muito conhecido como Class of 83. Esse aqui foi um dos principais drafts da história da NFL. Arley, conta aí. Bem, como você bem disse, foi na verdade, foi o maior draft. Tanto é que a NFL, na verdade, assim, começa em 79, teve o draft do Joe Montana. A partir de 79, a mídia americana já começou a dar mais importância pro draft. Porque apareceu um baita jogador, né, draftado na 3ª escolha, que até então não tinha tanta visibilidade. Perfeito. Tanto é que a partir de 80 começou a ser transmitido o draft nas TVs. Lógico que não era horário nobre, mas já começou a passar alguma coisa. Exatamente. E chegou em 83, chamou muita atenção. Por quê? Era uma classe de quarterbacks fenomenais. Eu vou falar de 3 aqui, que são fantásticos, 3 Hall da Fama, 3 jogadores, 2 não tem Super Bowls, mas chegaram lá, quase, bateram na porta. John Elway, do Broncos, né? Que é Exato. um fenômeno, tanto é que eu torço pro Broncos por conta dele. O Jim Kelly, do Bills, que chegou em 4 Super Bowls. Perdeu os 4 seguidos, mas chegou. Chegou lá. E o Dan Marino, que chegou no Super Bowl em Pelo 84, se eu não me engano, perdeu justamente para o Joe Montana. Perdeu para o Joe Montana no final. Nesse draft, nós temos 6 Halls of Fame. É muito difícil, gente, acontecer isso. Muito difícil, tá? Eric Dickerson, lembra? Sim. Running back. Mais um Nossa, aqui tem um recorde até hoje de uma temporada de corridas, né? De número de jardas. Ele foi fantástico também. E chamou tanta atenção que as emissoras começaram a dar mais visibilidade ao draft. De tanto que chamou atenção esse evento que aconteceu, isso lá em 83. Outro detalhe importante, vocês querem saber mais informações sobre esse draft? Tem um documentário sensacional da ESPN. Esse é bom. Que é Elway to Marino, não é isso? Exatamente. Que fala, pra você ter uma ideia, o John Elway, já passou o tempo, o John Elway, ele não queria ser draftado pelo Colts. Na época, Baltimore Colts. Por inúmeros motivos lá. Primeiro que estava mudando de cidade, que era Baltimore, ia para Indiana, enfim, ia mudar de cidade, só que ele ficou meio com receio. Aí sabe o que ele quis fazer, Ló? Ele foi pro Yankees, e foi draftado pelo Yankees para jogar beisebol. Aí, uma manobra lá do manager do Broncos, foi lá conseguir uma troca com o Baltimore Colts e que ele acabou indo pro Broncos. Sorte dele, né? Foi pra um time melhor. Sem dúvida. Mas é isso. Basicamente é isso. Bom, é isso, pessoal. Demos essa dica do documentário, assiste lá e não se esqueça que logo menos vem o draft. Então assista esse programa, anote tudo que você tem de dúvida. Qualquer coisa, manda nos comentários. Não se esqueça de curtir e, logicamente, compartilha com seus amigos. E por fim, siga o nosso canal. Foi o que eu disse TV. Valeu! Valeu, galera!